mote, a gente entrou ali como um mote, porque o fórum, na realidade, estava discutindo doenças crônicas não transmissíveis. E o meu objetivo ali foi vender aos senadores e deputados que estão fazendo políticas de saúde, o pessoal do Ministério de Saúde, a importância da endometriose como uma doença crônica não transmissível. Porque as metas de saúde do Ministério, para 2015, elas se baseiam nas metas de saúde da OMS, e agora, em 2014, está se fazendo as novas metas a partir de 2015. E eu acho que o lobby que todos nós temos que fazer em todos os níveis é que a gente coloque a endometriose e a infertilidade consequente a isso como uma meta de saúde, porque eu falei que a gente estava ali representando, se você considerar 10% das mulheres numa idade reprodutiva, mais ou menos 6 milhões de mulheres brasileiras. Isso no Brasil. Mulheres jovens, que estão muitas vezes na fase de maior atividade da sua vida, que estão iniciando relacionamentos, que acabam tendo uma piora de qualidade de vida, piora de sexualidade, o não conseguir ter um filho. Então, é uma doença que, na acepção completa da palavra saúde, essas mulheres não têm saúde. E ali se discutia obesidade, diabetes, uma série de outras coisas que matam, né? Que, sem dúvida alguma, para um país como o nosso, mas acho que é nosso dever lutar para que o Ministério coloque isso como um item de prioridade. Quando a gente fala coloca como prioridade, significa dispor, fazer parte das tabelas SUS, como está sendo conseguido aí, tanto os meios diagnósticos como os meios terapêuticos, formar mais centros diagnósticos, mais centros terapêuticos. Acho que essa é uma luta, a SBE está nessa luta, todos vocês precisam estar em todos os níveis para que a gente valorize essa sintomatologia, que é uma coisa muito importante das pacientes. E eu abriria o debate, nós temos aqui 3 debatedores, né, que os nossos colegas continuam, há um microfone disponível para vocês também. Mas eu coloco inicialmente um ponto de debate, eu convidaria primeiro a Vivian a falar, mas já começando já num aspecto como as mulheres, né, a gente teria que dar essa prioridade à Vivian, mas na aula do Shore, começando a partir daí, que a grande dúvida ainda que nós temos, quer dizer, ele bem colocou o aspecto da gente detectar, estamos atrasando para diagnosticar a doença, mas, infelizmente, nós ainda não dispomos de meios de prevenir a doença. Eu acho que esse vai ser o grande avanço, né? O caminho é esse, diagnosticar mais precocemente, mas a dúvida é se a intervenção médica ou cirúrgica consegue, de fato, prevenir a progressão da doença, porque existe uma história natural. E nós não temos assim trabalhos suficientes, o próprio Percellini publicou recentemente, né, foi ano passado, né, aquele trabalho dele do uso da pílula, né, que ele não mostrou, na realidade, o aspecto preventivo, que era uma outra ideia que a gente sempre teve. Olha, uma paciente tem endometriose, enquanto ela, principalmente a paciente jovem, não está pensando em engravidar, fica sob pílula porque nós estamos evitando um problema futuro. Mas essa verdade ainda não é uma verdade real. Se a gente consegue prevenir a doença, porque se a gente conseguir, a partir desse momento, vai ser muito bom. Vivian. Não, dá uma batidinha, vê se ele vai. Acho que ele está ligado. Vai lá, bate outra vez, ele falou que sim. Não, bate assim, ó. Aí. Obrigada pelo convite. Aproveitando exatamente esse gancho do Rui, em relação à preocupação dessas perspectivas, já que nós não temos um diagnóstico, um marcador tumoral, e nem pensando nos sintomas como um marcador de extensão e de piora da doença, da mesma forma que hoje não tem tanta recidiva, mas muita doença residual. Então, fazendo um apanhado geral de tudo, eu vou começar pelo endometrioma, para depois vocês discutirem o mínimo e leve, que veio exatamente essa preocupação, fazendo um link de adolescente, pré-gestação ou não. Será que vale a pena fazermos um tratamento clínico na paciente com endometrioma, que vem jovem para nós, sem desejo de engravidar naquele momento?
Porque se nós conseguirmos usar uma medicação para diminuir os sintomas, isso não significa que a doença nunca vá piorar. Que é exatamente o que o Eduardo falou. O receio é, a paciente melhora de dor, melhora dos sintomas, o excesso de sangramento, ela desaparece. Daí um dia ela volta com aquele quadro extenso e nós perdemos a oportunidade de talvez ter sido menos invasivo numa fase anterior. Então, acho que nós estamos num momento que é muito importante essa relação com a paciente e definir. Então, eu falo muito no começo, quando ela quer tentar tratamento clínico para fugir da cirurgia, porque ela tem situações de trabalho que naquele mês ela não pode fazer, eu digo, se passar a tua dor, você não desapareça. Porque amanhã, depois, se você quer engravidar, talvez você não consiga. Então, eu queria deixar em discussão se realmente vale a pena em relação ao endometrioma. Nós já sabemos que endometrioma bilateral também tem indício de doença profunda em outros locais. Então, assim, vale a pena tratar clinicamente, se não tem melhor resposta no quesito fertilidade, e nós possamos, quem sabe a gente consegue reduzir a dor, mas a doença está lá. E se suspender a medicação e ela tentar engravidar e começar o processo do zero perto dos 40 anos, fica muito mais difícil. Porque a mulher moderna hoje não é a que casa abaixo dos 20. É aquela que pensa em ter filhos, casando ou não, acima dos 35. E eu acho que desde o primeiro momento que ela vem para o nosso consultório, eu me preocupo com o futuro dela. Agora, para você, isso não é relevante. Mas eu não vou nem saber lidar com você se lá para frente você chegar num ponto que a situação é pior e eu não te disse nada. Então, assim, me preocupo hoje muito mais com a fertilidade futura, com cirurgia menos invasiva lá para frente, do que em resolver um problema clínico naquele momento, independente do estágio. Então, eu queria pôr em discussão um pouco disso. Eu vou passar, a palavra está aberta a vocês. O Carlos Lino faria alguma consideração, e eu também jogo nessa pergunta da Vivian aqui, quantos de vocês estão, porque nós temos uma questão prática de custo, mas pensando na história da fertilidade, que é o meu peixe principal aí, quantos de vocês estão preservando óvulos, eventualmente, indicando preservação de óvulos? Em que ponto que nós vamos chegar, por exemplo, quando vocês têm uma paciente jovem, quanto que nós vamos... Porque qual que é o problema de você indicar muito, por exemplo, congelamento de óvulo? Você fazer um excesso de intervenção, uma intervenção que é cara, agressiva, você vai fazer uma fertilidade, embora o Peta fala, são 10 minutos, tal, mas pegar uma menina jovem, que ainda não está falando em ter filho, tem um endometrioma importante, acho que a maioria não está indicando, obviamente, por questões de custo, dificuldade. Mas esse não seria um futuro da gente ampliar esse tipo de indicação? Eu também colocaria isso, e eu gostaria também de ouvir dos diversos colegas. Mas o Carlos também, e o Júlio, mais longe. Tá. Alô. Obrigado pelo convite. Tá pegando. Não, desligou. Agora desligou. Agora. Obrigado pelo convite. Assim, minha participação. Eu acho que quando a gente vem participar de um evento como esse, a gente está falando para pessoas assim do Brasil inteiro, e vale a pena se fazer algumas reflexões em relação a tudo isso que se discutiu, né? Primeiro, parabenizar pela montagem de uma mesa como essa. Eu acho que em pouco tempo se discutiu basicamente tudo em relação à endometriose. Endometriose em adolescente, endometriose profunda, endometriose em fertilidade. Então, eu gostaria de pontuar algumas coisas assim, da importância desses eventos, da importância da Sociedade Brasileira de Endometriose, para fazer mudar a visão sobre a doença, né? Foram citadas situações aqui muito interessantes. O Shaw citou uma situação de um relato de caso onde uma paciente tinha feito 10 laparoscopias, né? Então, isso a gente vivencia ou vivenciou muito durante muito tempo, aquele desconhecimento da doença e repetição de procedimento cirúrgico desnecessário e sem nenhuma definição de tratamento, de acompanhamento. E aí, a importância da criação da SBE, prestar homenagem aqui ao professor Maurício por esse esforço, por essa vontade de fazer crescer. E eu vivo uma situação assim, onde a gente conseguiu criar um serviço, e como é difícil, e como é minucioso esse trabalho de se criar um serviço onde você consegue trabalhar com todos os níveis da doença, né? Ou seja, desde a doença profunda.
essa questão do cuidado com a fertilidade. É uma coisa que eu gostaria de colocar para discussão. Aqui a gente está com pessoas que lidam com infertilidade, lidam com endometriose. Mas existe também ainda uma situação muito peculiar, né, nos diversos serviços. Serviços de infertilidade, às vezes, não lidam tanto com o conhecimento da doença, principalmente da doença profunda. A doutora Martina colocou um slide assim, muito interessante, a definição da abordagem cirúrgica, considerando, né, a intensidade de sintomas, o grau de infiltração e desejo de paciente. E endometriose, além de ser uma questão de infertilidade, é uma questão, né, de qualidade de vida. As lesões doem muito. O Peter colocou assim de uma forma muito clara. Tem lesões de endometriose que não respondem a tratamento clínico. As lesões de vagina, você pode dar quilos de medicamento, ela não vai responder. São lesões de abordagem difícil cirurgicamente, para equipes treinadas e tudo mais. Então, assim, a importância desse evento para criar esse entendimento da doença, o entendimento na imagem, como a imagem mudou a forma de ver a doença, né? Essa nova avaliação de imagem mudou completamente a forma de ver a doença, mas a imagem em si não resolve tudo, ou seja, é preciso a definição da imagem, mas é preciso definição de critérios de tratamento após aquele exame de imagem, é o que se discutiu aqui, né? Ou seja, e isso pareado com a infertilidade. A gente vai priorizar sempre a gravidez, mas tem que priorizar também qualidade de vida. Para isso, você precisa ter conhecimento da doença, precisa formar a equipe, a importância, quando a gente está falando para profissionais aqui do Brasil inteiro, como é importante você formar uma equipe multidisciplinar para tratar a doença profunda. Você não vai trabalhar só, o ginecologista tem que estar participando. Isso é uma visão que foi criada através desses eventos da SBE, da criação da sociedade, da importância de se criar um serviço multidisciplinar que possa tratar com qualidade, com resolução, com segurança esses casos, né? A gente vivenciou isso muito lá na Bahia e tem tido resultados assim, muito interessantes, muito estimulantes para continuar esse trabalho. E uma provocação assim para o choque, eu acho que o tema dele é o mais espinhoso e o mais que suscita mais discussões, é um outro questionamento importante que se faz, ou seja, a indicação da cirurgia laparoscópica na adolescente. Você colocou um bocado de interrogação ali na laparoscopia, a paciente adolescente assintomática, um exame de imagem negativo. E aí, vale a pena a laparoscopia? E se depois da laparoscopia você vai indicar um tratamento, manter ela só com pílula, ou se a pílula vai sem a laparoscopia? Eu acho que valeria a pena você especificar melhor essa situação, porque é uma dúvida que todo mundo tem. O momento de indicar a laparoscopia na paciente assintomática com exame de imagem negativo. Ok, eu passaria então a palavra ao Júlio, que vai lançar mais perguntas também, aí todos têm. Eu gostaria também de depois aproveitar a oportunidade dos nossos colegas mais ricos estrangeiros, Dr. Charles Miller e doutora Martina, que opinassem sobre a questão da preservação de fertilidade dessas pacientes. Na verdade, eu queria dizer que eu não vou entrar no embate com o Shor aqui, por motivos óbvios, né, Shor? Que você sabe. Na verdade, assim, eu concordo com o Shor na grande maioria das coisas que ele fala. Eu não acho que a laparoscopia seja necessária, muitas vezes, para o diagnóstico definitivo, se a paciente tem, ou melhor, não para o diagnóstico, mas para introduzir uma terapêutica, seja ela baseada no diagnóstico ou não, para paciente que não tem uma imagem positiva, mas que tem uma clínica exuberante. A minha preocupação só é quando a gente fala para a paciente, afirma para a paciente que ela tem endometriose baseado simplesmente na dismenorreia dela. E a gente sabe que esse diagnóstico endometriose na cabeça da mulher cria um furacão na cabeça dela. Então, a minha preocupação sempre é fechar diagnóstico baseado na sintomatologia dela, mesmo porque o próprio Shor mostrou que não é 100% das pacientes que têm dismenorreia têm endometriose. E quanto que é a porcentagem de pacientes que têm dismenorreia e não têm endometriose? A gente sabe que não é pequena. Então, fechar diagnóstico de endometriose baseado só no sintoma de dismenorreia é que me preocupa. Principalmente, não pelo tratamento, porque instituir tratamento, a gente também institui tratamento empiricamente, sem o diagnóstico fechado. Só me preocupa esse diagnóstico na cabeça daquela mulher que vai levar o resto da vida dela falando que tem endometriose e muitas vezes, ou em algumas situações, ela não tem endometriose. Então, isso é o que me preocupa, tá?
Mas eu concordo com o tratamento, acho que a laparoscopia ela não é essencial sempre, acho que a gente tem uma tendência lá em Ribeirão a ser o mais econômico possível nas indicações de laparoscopia, não ficar fazendo muita laparoscopia. Até na presença do endometrioma, que foi uma coisa que foi citada, a gente às vezes é um pouco conservador na indicação da cirurgia, porque quanto maior o endometrioma, mais você destrói parênquima ovariano, piora a reserva ovariana dessa paciente, mas também quanto mais cirurgia você faz para retirada de endometrioma, mais você lesa esse ovário também. Então, fazer 2, 3 cirurgias para exércise de endometrioma, você também está prejudicando a reserva ovariana dessa paciente. Então, isso é uma situação que a gente tem que levar em consideração. E eu acho que uma coisa que o Rui colocou muito bem é esse caráter progressivo da doença. Esse caráter progressivo da doença, ele ainda não tem embasamento científico. Os trabalhos ainda não mostram para a gente, não comprovam, pelo menos para a gente, esse caráter progressivo, evolutivo da doença. Então, isso é uma coisa que eu queria colocar em pauta, em discussão. E uma outra coisa que eu queria colocar em discussão é os métodos de imagem. Eu não sou imaginologista, não sou radiologista, mas eu queria que o Leandro colocasse para a gente uma comparação entre o ultrassom e a ressonância. Ele coloca que a ressonância é melhor para endometrioma e coloca que o ultrassom seria melhor para endometriose profunda. Eu queria que ele discutisse isso exatamente, porque assim, a paciente muitas vezes tem as duas coisas e nós não vamos lançar mão das duas ferramentas. Ou a gente usa o ultrassom ou a gente usa a ressonância. Então, eu queria que ele discutisse um pouquinho isso a respeito de imagem também. O Shor foi bastante citado, o Maurício já quer falar. Poderia o Shor... Vamos tentar ser o mais objetivo possível. Está lá o Lasmar também. Eu vou procurar ser objetivo. Eu vou tentar juntar um pouquinho com o que você falou no começo, Rui. Endometriose hoje a gente está tentando fazer com que a doença seja encarada como um problema de saúde pública. A gente tem uma prevalência extremamente alta. O que a gente tem de dados sustentáveis, positivos, hoje em dia, para poder lidar com isso? Tem um monte de buraco no entendimento da doença. O Júlio mencionou a progressão ou não. Eu acho que ela é progressiva em alguns casos, em outros casos ela não é progressiva, em outros casos ela até regride. A gente não sabe definir qual é qual. Mas o que a gente tem de dado na mão? Com essa prevalência alta, como é que a gente pode atuar agora? Porque uma coisa é como é que a gente vai atuar daqui a 10 anos. Quer dizer, vamos fazer prevenção, vamos fazer teste genético, pode até evoluir para isso. Mas nesse momento, quer dizer, o que a gente tem? Tem um marcador clínico importante, que é a dismenorreia, tem uma população gigantesca de mulher com endometriose avançada. E como é que a gente faz para aquela jovem com uma queixa não chegar na avançada? Eu não tenho condições de definir se ela vai chegar ou não, se ela vai chegar independente da minha intervenção ou não, a gente não sabe. Então, o que a gente tem? Tentativa de fazer o diagnóstico ou fazer a suspeita diagnóstica. Isso é mais um problema semântico do que um problema de intervenção. Você pode, que a preocupação do Júlio, falar para aquela jovem, você tem endometriose, que aí cria uma série de expectativas, não vou ser mãe, vão tirar, ela entra nos blogs, nos Face das endoguerreiras, e aí ela descobre que tem as endoguerreiras. E descobre que não vai ser mãe, e fica, assim, é um impacto importante. Então, talvez não ser tão assertivo e agressivo, não, calma. Assertivo e agressivo, mas considerar a hipótese. Assim, olha, você pode ter endometriose, se tiver endometriose leve, a gente vai instituir uma intervenção, vou tentar bloquear a tua menstruação para ver como você fica. Se for endometriose e você melhorar, fica tranquila, porque não vai te causar prejuízo nenhum. Se não for, você está tomando pílula, não vai te... Então, assim, mas alguma coisa tem que fazer. Eu acho que a gente ficar só filosofando, será que vai indicar laparoscopia para toda jovem com dismenorreia? Não, não vai. Vai intervir? Vamos intervir de uma forma menos agressiva, tentando evitar esse mar de doença que chega lá na frente. Maurício? Não, eu acho que o Leandro podia falar sobre os questionamentos durante o simpósio da Bayer, agora que ele vai ter uma outra fala sobre imagem também. Logo em seguida. Logo em seguida, até um estímulo para todos ficarem. Eu queria só Não fica, é lá no segundo. É no segundo andar. Isso, só que tem a votação antes, né, todos se lembram.
para passar lá, para votar também no stand. Eu acho que vale a pena a gente ouvir a experiência do Chuck e da doutora Martina em relação a isso, e principalmente o olhar. O Chuck principalmente está acompanhando o que a gente tem feito nos últimos anos, e ele tem a visão externa de um outro país. Então, acho que vale a pena a gente entender um pouquinho o que ele acha em relação ao que está acontecendo lá fora, a perspectiva, inclusive pensando numa das propostas para o Congresso Mundial, que é ter um curso pré-congresso focado em imagem para o mundo inteiro, até para a gente entender até onde que a gente pode usar a imagem para delinear o tratamento e um pouco de criopreservação também. Chuck. Just a moment. O som ali. Different. The fact is that as someone who has looked around with the different techniques around the world, I find that what you are doing in Brazil is truly remarkable. And in fact, we have actually started to do similar work in the United States for our diagnosis of deep infiltrative endometriosis as well. And I think it's interesting. I'll give a little story. I'm the editor of an article called The Master's Class in Gynecologic Surgery every month. And it's actually the most widely read article in gynecology in the United States. And I bring in experts around the country to discuss different aspects. During my tenure as the editor, I've had one international expert commenting on technique, and that was Professor Maurizio Brau, who talked about imaging. And I had so much feedback, positive feedback, from that article. And I think that is the way the use of ultrasound ultimately is an excellent mechanism of diagnosis. But I do have to raise one issue with everyone. Have to raise an issue, and I'm sorry for talking so long. How many of you, in a young woman, not interested now in pregnancy, but certainly in the future, you diagnose endometriosis, and you put that patient subsequently to surgery on birth control pills? How many in the room do that? None of you for pain will put patients on, okay? Okay, come on, let me see. Everybody does, correct? Yes. Now you say it's only for 6 months. I was just recently at an IVF program in the United States. It's one of the major IVF programs of the year in our country. And there is now a concern about a subclass of women who will have a great deal of difficulty with pregnancy subsequent to long use of birth control pills. Not only from a standpoint of ovulation, but also a standpoint of endometrial thickening. In fact, we are seeing case after case where women are not able to thicken their endometrium despite high estradiol levels, and virtually across the board in patients who've not been instrumented have had issues of long usage of oral contraceptives. So in our mind, we always look at birth control pills as being innocuous treatment for pain, and there's a number of randomized controlled studies to say that while you're on the birth control pills, that patient's dysmenorrhea, dyspareunia is reduced. But you just beware that we may be creating a separate issue. Thank you. Que foi abordado o tema. Mas, colocando claramente, nós levamos algum tempo para procurar um marcador para a endometriose, que nós ainda estamos atrasados no diagnóstico. Por vezes nós discutimos conduta e ainda estamos muito atrasados no diagnóstico. Talvez de 6 anos para cá, nós conseguimos avaliar que o melhor marcador é o clínico, né, como o Shaw falou. E eu acho que talvez nós tenhamos uma sensibilidade baixa
porque ainda não estamos tendo a visão clara do que é o sinal da endometriose. Quando nós falamos em dismenorreia, nós temos que imaginar que é uma dor em alguma coisa que tenha musculatura, de preferência oca. E a endometriose não só acomete o útero ou a região periuterina na musculatura. Então, quando nós imaginamos qual é a forma e o ciclo da endometriose, nós vamos ver que ela, inicialmente, ou durante muito tempo, ela tem uma coincidência com a menstruação. Então, eu acho que por isso que a nossa busca ainda é pequena, nós informamos de uma forma não completa. Se nós ampliarmos para um desconforto cíclico, isso pode ser um desconforto de hábito intestinal, um desconforto de hábito de micção, um desconforto. Nesta questão, nós talvez vamos ampliar a sensibilidade, talvez vamos diminuir a especificidade, mas aí nós podemos encontrar um marcador muito mais importante para começarmos a discutir e orientar os outros. Enquanto nós fixamos na dismenorreia, nós estamos discutindo uma endometriose central, uma endometriose uterina ou periuterina. E quando você amplia para o desconforto cíclico, eu acho que você tem um alcance maior da possibilidade, já que nós estamos com uma doença que a clínica é sítio-dependente. Então, se nós não mudarmos esse foco de visão, nós vamos estar ainda com os conceitos antigos, de laparoscopia para diagnosticar uma doença, maior parte retroperitoneal. Isso está totalmente equivocado. Não é para fazer laparoscopia. A doença não está na cavidade. Quando ela está na cavidade, é uma doença muito leve, é peritoneal e praticamente não tem importância. Então, eu queria só para a gente discutir se ampliasse essa busca de desconforto cíclico e, dependendo por sítio, talvez a gente tivesse chance de mais colegas pensarem na possibilidade de endometriose e, com isso, levar a uma questão maior. Eu acho perfeita a colocação, porque eu acho que o avanço da imagem vai bem de encontro no que você está falando. Quer dizer, nós estamos vendo a ponta dos icebergs e a laparoscopia tem uma limitação, mas era o chamado padrão ouro, e realmente a imagem melhorando bastante. E os diversos tipos de sintomatologia, cíclicas e não cíclicas, são muito importantes como fatores prognósticos de sensibilidade. Eu vou ter que deixar a última pergunta aqui, porque nós temos... Saúde sexual, o problema, né? Ela está perguntando por que o marcador não seria saúde sexual. É uma pergunta interessante, o problema é a baixa especificidade da saúde sexual, né? Eu acho que é só essa que é a questão, já que tem uma série de outros fatores. Eu não tenho dúvida da repercussão da endometriose na saúde sexual. O problema é que ela, como indicador de doença, tem uma série de outros fatores. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente teria, mas que a repercussão, e eu defendi isso lá, quer dizer, mulheres jovens com esse quadro, é muito importante. Mas eu estou com os nossos... você quer um comentário final, por favor? A última pergunta, então. Eu não sei se é um viés do que eu tenho vivido, mas... eu acho que a associação entre adenomiose e endometriose profunda parece ser mais frequente do que endometrioma e endometriose profunda. Eu queria saber quem faz mais clínica também, qual é a impressão que cada um tem. Alguém quer essa consideração? Porque provavelmente a gente vai ter essa mesa agora que vai ser abordado isso na imagem. Eu acho que como o PETA está indo para a mesa e a gente convidaria, eu acho que essa pergunta pode ser lançada para essa mesa agora, que é o lunch meeting, o lunch meeting não, é simpósio, não sei se tem lanche, nem sei. Eu estou falando lunch meeting, mas não sei se tem lanche. Mas agora é no segundo andar, por favor. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos dessa mesa. O Congresso continua discutindo vários pontos aqui colocados. Obrigado, gente.